Aqui para corrigir o plano de estudos tutorado. Eu sou o professor Luiz. Temporariamente eu ficarei no lugar do seu professor de Geografia do sexto ano, porque ele fez uma cirurgia. Essa cirurgia deve durar entre uma semana a, no mais tardar, 20 dias. Sendo assim, irei corrigir as atividades da semana 1. A semana 1 tratamos acerca de diferenças de paisagens, podendo ser classificadas elas entre naturais e culturais. As paisagens naturais são paisagens que não existem presença de modificação humana, ou seja, o homem não chegou ainda. São paisagens feitas exclusivamente pela natureza. E as paisagens de natureza culturais, ou também chamadas de humanizadas, são as que foram modificadas pelo homem. Assim sendo, vamos para as atividades. Atividade 1. Podemos ver, agora é a hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se das pesquisas e consultas são permitidas. Ou seja, vocês podem pesquisar outros materiais quando estiverem fazendo o PET, realizando o PET. Na atividade 1, vemos duas imagens. Na primeira imagem, vemos uma montanha ao fundo, tem um pouquinho de neve em cima, coberta ao fundo. Temos o sol se pondo, temos um conjunto de pinheiros e um rio que corta esse espaço. Na paisagem ao lado, paisagem 2, vimos uma imagem que parece ser do Rio de Janeiro, acredito inclusive que vemos uma série de morros ao fundo, uma paisagem natural, mas uma série de casas, prédios, ruas, estradas, pavimentos, uma paisagem de natureza cultural. Então, a paisagem 1 é natural e a paisagem 2 é cultural. Observamos os exercícios. A letra A pergunta: classifica as paisagens em natural e cultural. Ou seja, foi o que acabamos de fazer. Como na paisagem, na primeira paisagem, tem apenas a presença de elementos da natureza, podemos classificá-las como paisagem natural. Na paisagem ao lado, paisagem 2, com a série de prédios, casas, apartamentos, ruas, rodovias, é uma paisagem que foi modificada pelo homem. Então, devemos classificá-la como paisagem de natureza cultural. Vamos para a questão B. Para qual finalidade foi utilizado o espaço em cada imagem? Essa pergunta eu achei um pouco mal formulada, porque a paisagem 1 não foi utilizada para finalidade alguma. No máximo, uma finalidade de acampamento ou de turismo, porque ela não foi modificada. Diferentemente da paisagem, a paisagem 2, onde ela é utilizada, ela foi modificada pelo homem para atender os desejos das pessoas, ou seja, foi criado shoppings, foram criadas padarias, centros cirúrgicos de médicos, uma série de coisas que vocês têm acesso. Por exemplo, em Ipatinga tem o Shopping do Vale, tem o Hospital Márcio Cunha, etc. Vocês conseguem, a paisagem cultural é o que é feita para atender os desejos das pessoas. Questão C. Classifica as paisagens urbanas ou rurais e cite uma característica que comprova a classificação. As paisagens urbanas, existe o predomínio de prédios, como é o caso da paisagem que a gente falou que é cultural. Existe um predomínio de paisagens, prédios, casas, ruas, rodovias. As paisagens rurais, existe um predomínio de elementos ligados à natureza. Então, classificar paisagens urbanas e rurais é isso. Falar se urbana existe um predomínio de natureza e rural existe um predomínio de... na urbana existe um predomínio de casas, carros, apartamentos, e na rural existe um predomínio de natureza. Como na paisagem 1
existe um predomínio de elementos ligados à natureza, ela é necessariamente rural. Na paisagem 2, existe um predomínio de elementos ligados à modificação do homem, então ela é, claro, urbana. Vamos para a questão D. Alternativa D, melhor dizendo. O que diferencia entre as duas paisagens? Vamos observar de novo. O que diferencia uma paisagem da outra foi as modificações do ser humano. A gente consegue ver que na paisagem 1, como eu já disse na letra A, ela não foi modificada, ela é uma paisagem natural. Enquanto na paisagem B, ela foi modificada, então é uma paisagem cultural. Então, assim, na paisagem 1, resumindo, não temos alterações, e na paisagem 2, sim, temos várias alterações. Então, o que diferencia uma da outra é a maneira que o homem modificou a paisagem 2 e não modificou a paisagem 1. Então, vamos para a próxima questão. A questão 2 é uma questão que pede para você desenhar. Então, o desenho é uma coisa muito pessoal. Então, vai do lugar que cada um vive, se tem mais prédios, se tem mais fazenda, e então assim, não tem como corrigir, né? Vamos para a questão 3, então. A questão 3 está escrito assim: observa as paisagens. De um lado tem uma casinha com uns patos, que o cara colocou lá, o fazendeiro, e uma árvore que o homem usa para extrair alimentos. Na paisagem ao lado existe uma figura de Paris, inclusive. Existem vários bares, cafés, restaurantes, paisagem toda modificada com calçada, lugar para caminhar, etc. Na letra está pedindo: classifique as paisagens em natural e cultural. Quais você acha que é natural e qual que você acha que é cultural? Pense um tempinho para pensar. Errou quem disse que a primeira é natural. Natural, como eu falei lá na primeira questão, são paisagens que não existem modificações do homem. Na paisagem 1 a gente vê uma casa. Então o homem modificou esse espaço. Não é um espaço que o homem não foi. Se existe uma casa, é porque é uma paisagem de natureza cultural. Existe uma casa, pode existir uma fazenda. Então fazenda apesar de ter muitos elementos da natureza, é uma paisagem cultural. Agora, na paisagem 2, existe o cafés, bares, restaurantes. Então você também sabe que é cultural, porque foi modificado pelo homem. Vamos para B. Para qual finalidade foi utilizado o espaço em cada uma das imagens? Como eu já falei, na imagem 1, o homem utiliza para quê? Extrair alimentos. Pode ser criar bois, pode ser para criar animais como patos, no caso aí tem galinhas também, pintinhos. Então ele extrai ovo. Então basicamente a utilização da paisagem 1 é para produção de alimentos e criação de bois e agricultura e pecuária, né? Produção de alimentos seja da terra ou seja de animais. Na paisagem 2, a gente vê que é uma paisagem muito de cidade. Na cidade, o homem faz comércio, o homem presta serviço, por exemplo, o médico presta um serviço, o engenheiro que trabalha nas Minas presta um serviço. Então, a função da paisagem 2 é basicamente prestação de serviço ou comércio, dentre outros. Vamos para a alternativa C. Classifica as paisagens urbanas ou rurais e cite uma característica que comprova. Então, como eu falei antes, a paisagem rural é uma paisagem que existe predomínio de elementos da natureza. No desenho da fazenda existe um predomínio, existe animais, existe
o chão sem estradas, existe árvores. Então, como na fazenda existe um predomínio de natureza, ela é uma paisagem rural. Já no exemplo de Paris, da cidade, existe um predomínio de elementos modificados pelo homem. Então ela é uma paisagem urbana. Então, paisagem 1 rural, paisagem 2 urbana. Alternativa D. Como devem ser as formas de trabalho em cada uma das imagens? Na paisagem 1 é voltado para o setor primário. Não sei se ele já explicou o que é setor primário, mas trabalha com agricultura, criação de animais, criação de bois, retira alimentos da natureza. Então é uma paisagem rural, e as pessoas trabalham basicamente na fazenda. Na paisagem 2 é uma paisagem urbana, então as pessoas podem trabalhar em indústrias, podem trabalhar em comércio, prestação de serviços, dentre outros. Vamos para a questão 4. Leia, aqui está pedindo para ler história em quadrinho para responder a questão 4 e 5. Pergunta, vamos lá. Pedro, vamos comigo conhecer a cidade? O rapazinho fala. O amigo responde, não, eu gosto do campo. Aí o Pedro fala, vamos, aqui não tem nada para fazer, vou lhe mostrar muitas coisas diferentes. Aí o Pedro responde, e lá tem alguma coisa bonita? O rapaz responde, claro, vou lhe mostrar um shopping center que é maravilhoso. O Pedro responde, duvido que tenha coisas mais bonitas que a cascata da água limpinha. O rapaz da cidade vira e fala, isso porque você nunca viu os parques, as praças, os cinemas, os teatros, as lojas, tudo. Pedro responde, grande coisa, você que nunca passou uma tarde pescando no Ribeirão, lá eu nado e pesco. De novo o rapaz fala, podemos brincar no computador, jogar videogame e até andar de skate. Pedro responde, não sei, não, aqui eu posso tomar banho no rio, andar a cavalo, tratar as galinhas, tirar leite de vaca, viver livremente. Pedro, você só vai ver tudo isso se for comigo para a cidade. Pedro responde, vou ficar por aqui mesmo. Não troco minha vida no campo por nada que você me disse. Ou seja, Pedro prefere ficar no campo e o rapaz da cidade prefere ficar na cidade. A atividade 4 nos pergunta, a história em quadrinhos tem como título Diferentes Formas de Viver. As diferentes formas de viver se relacionam com as diferentes paisagens, que podem ser urbanas ou rurais, como eu já expliquei anteriormente. Onde vivem cada um dos personagens. Então a primeira pergunta é onde vive cada um dos personagens. Então, o personagem 1 vive na cidade, que é o rapaz que fala pela primeira vez. O personagem 2, que é Pedro, ele vive no campo. Agora, a segunda pergunta. Quais as vantagens apresentadas por cada um deles? O rapaz da cidade fala das vantagens de se ter um shopping, um cinema, lojas, poder jogar videogame. E Pedro fala das vantagens das belezas naturais, como ele fala aqui de rios, cascatas de água limpinha, montar a cavalo, grandes ribeirões, nadar, pescar. Então ele fala de belezas naturais, enquanto o rapaz da cidade fala de modificações do homem. Atividade 5. Em qual das paisagens mais elementos culturais, ou seja, transformados pelos seres humanos? Por que isso ocorre? A paisagem urbana existe mais elementos culturais. Por quê? Porque o homem ele tira a natureza, ele desmata para produzir uma estrada que vai ligar um lugar no outro. Ele desmata para produzir, para poder construir uma casa. Ele desmata, tira vegetação para poder fazer um shopping, para fazer uma academia e tudo que a gente conhece. Enfim, essa foi a correção da semana 1. Espero que tenha ficado tudo entendido. Caso não tenha ficado, pode me mandar mensagem nesse mesmo lugar que eu vou postar.
aqui no Google Classroom. Estou aberto a questões, dúvidas, porque ao final do mês, do próximo mês, da semana 4, ao final da semana 4, teremos avaliação. Eu espero que todo mundo vá bem, porque é um conteúdo simples, que é classificação de paisagens naturais e culturais, entre urbanas e rurais, enfim. Boa sorte, bons estudos na semana 2. Obrigado.